Os Estados Unidos, o Biden, desesperado, sem saber o que falar, os que mandam no Biden, pedem a Zelensky que prepare a rendição. Não avisaram para os canais, não avisaram para a Globo News, mas a gente sabe e já está correndo a boca pequena, porque simplesmente a Rússia destruiu, acabou praticamente com 80% do estoque de munições do Ocidente. Né? As armas convencionais, só falta botar os equipamentos lá. Só que tem uma coisa, eles não botam os equipamentos lá. Não, eles não botam os equipamentos lá por um motivo. Se você botar um tanque Abrams lá, você vai ver um tanque Abrams sendo destruído e destroçado por tanques T-72, T-80 e T-90. Se você botar um F-16 lá, você vai ver um F-16 sendo abatido por um Sukhoi 35. Tá? Então, sabe o que vai acontecer? Quando você botar um Apache lá, ele vai ser derrubado por um sistema terra-ar. E você vai ver, sabe o que é? Que o bilionário mercado de armas, que é o que resta aos Estados Unidos, que muitas vezes é vendido através de extorsão, né? Vai por água abaixo. Então, o armamento convencional que eles tinham de uso, Stinger, tudo, acabou tudo. Acabou tudo. Então, é o seguinte, os Estados Unidos pedem ao Zelensky alguma rendição. E aí, Ué? Bom, como eu falei há pouco, essa questão da rendição, e olha que isso foi divulgado ontem no Washington Post, não sou eu quem estou criando isso, e eu pedi para você colocar como tópico da nossa conversa, porque isso aqui, Rubão, abre para uma grande interpretação do que nós já falamos aqui no tópico anterior, mas especialmente porque está acontecendo aquilo que falamos até muito pouco com o nosso público aqui, mas numa live que eu fiz com o comandante Robinson Farinazzo, há um tempo atrás, eu falei que como a China iria acelerar a tomada de Taiwan, e isso era anterior àquele favor que a Pelosi fez de ir visitar Taiwan, certo? E eu já anunciava, por falta de opção, os Estados Unidos, naquela oportunidade eu falava isso. Hoje, porque a China precisa acelerar, porque percebeu que houve um estímulo para que Taiwan fortalecesse os movimentos independentistas. Então, ali eu já apontava para a falta de opções dos Estados Unidos, que iriam se voltar para Taiwan e para a América do Sul, com ênfase para a floresta amazônica. Esse cenário, lamentavelmente, está sendo confirmado. Mas essa rendição que está sendo colocada em forma de abrir para a negociação de paz, falado a boca pequena, segundo o Washington Post, isso significa que a derrota de Biden no dia 8 já é uma coisa praticamente consumada. E a retirada desse apoio que está custando o emprego e o custo de vida elevado nos Estados Unidos, isso aí vai ter que parar, essa sangria vai ter que ser estancada, não é? Para além disso, como houve uma perseguição a Donald Trump, certamente haverá, em relação ao filho de Biden, que eu pedi para que vocês ficassem atentos, que ele vai pintar muito forte esse assunto do filho de Biden na mídia, quando os republicanos vencerem as casas parlamentares no dia 8, vai haver o estancamento desse derrame de dinheiro para a Ucrânia, mas vai haver uma coisa que eu falei só uma vez, e foi nessa live que eu estava tentando mencionar aí com o comandante Robinson. Pode estar sendo formado, Rubem, o cenário da cubanização dos Estados Unidos da América. E o que é que isso significa? A Alemanha já procurou a China e, por debaixo dos panos, está negociando com a Rússia. A França, a Suécia e outros países europeus já estão questionando os incentivos fiscais que os norte-americanos estão dando, subsídios, né, para a sua indústria, e que torna a indústria europeia ainda mais enfraquecida. E também questionando
o alto custo do gás, considerando os preços de uma guerra em que eles deveriam, em tese, trabalhar como parceiros. Então, essa rendição do Zelensky é porque não tem mais nada na Ucrânia. A Ucrânia já está destruída, não é mais um Estado, está destruído, não apenas pela guerra, mas por toda a sequela desse período de instabilidade, falta de eletricidade, mortes dos homens em idade produtiva, perda de territórios férteis, quase 20%, perda do acesso ao mar, quase que na totalidade, ou totalidade, talvez você até explique melhor sobre essa questão geográfica, mas o certo é que não vai sobrar mais Ucrânia. E isso é mais um elemento para aquilo que eu falei no primeiro bloco. Essa elite, essa imprensa, essa elite política também, não só elite financeira, mas elite política também. Todos eles que formaram uma grande máfia e que criou critérios para estabelecer o que é verdade e o que é mentira, o que pode ser publicado como verdade e o que deve ser omitido, mesmo que seja verdade, o que é fake news na visão deles, o que não é fake news, etc. Não é? Todos eles estarão seriamente ameaçados. Olha, a indústria da Alemanha, você que está me assistindo, ela está numa crise tão profunda que, se continuar no ritmo atual, as principais empresas, 44% delas aproximadamente, irão fechar. Isso é desemprego em massa. Isso é desemprego em massa. Então, os Estados Unidos começam a abrir esse precedente para salvar a pele daqueles que apoiaram esse mergulho na piscina vazia de Biden. Só que não tem mais jeito, todos já quebraram a cara, inclusive o Biden, porque esqueceu que a piscina estava vazia, a piscina que ele mesmo preparou para a Europa, e ele mergulhou. É aquela história que você conta do japonês Joaquim San, que sequestra uma pessoa e manda a própria orelha como prova de que ele é cruel. Foi Joe Biden. Botou a piscina vazia, subiu no trampolim e mostrou que a piscina estava vazia, porque a própria economia dos Estados Unidos está indo para o ralo. Você já falou aqui sobre o estoque de derivados do petróleo nos Estados Unidos, mesmo aumentando a produção, não tem refino, não é? que atenda a demanda. Não tem como abastecer outros países porque não tem produtos derivados. Recebeu uma banana da OPEP, mais, porque inclui Rússia e outros países. Reino Unido em crise. Pode pular também a fogueira e largar os Estados Unidos na cubanização que eu falei. Então, Rubem, essa abertura, essa porta de saída em forma de diálogo pela paz é uma rendição terceirizada, assim como a guerra foi terceirizada e a OTAN foi a grande derrotada. Sim, já não é segredo para ninguém que hoje a única coisa que existem lá são forças regulares, ou chamada carne de canhão, da Ucrânia e mais alguns milhares de soldados da OTAN, muitos são soldados da OTAN com baixa, com outra identidade, ou com a identidade original, trabalhando lá como mercenários. Na realidade, não sei, o sistema HIMARS, por exemplo, é operado por americanos, tem a localização, a geolocalização controlada por satélites americanos, que manda o controle para a OTAN ou NATO, e essa manda o comando. Ou seja, é uma guerra da OTAN. A OTAN só está se pelando de medo de morrer lá na Rússia, porque numa guerra convencional eles já estão com a Rússia. A Ucrânia, para quem não sabe, vocês gostam sempre de uma pitada militar, a Ucrânia tinha o maior exército da Europa. Levando-se em consideração que a Rússia não é Europa, né? É meio Europa, mas tem a Rússia Ocidental e a Rússia Oriental, a Rússia Branca. Isso aí a gente vai longe nessa história.
mas os europeus não consideram, como também não consideravam os ucranianos. Mas vá lá, eles são estratégicos, considerando a Ucrânia um país da Europa. Ele é o que tinha as maiores forças armadas, tinha o maior número de carros de combate, o maior número de aviões de combate, que eram bem menos do que eles receberam, porque eles venderam muito, trocaram muito, porque não investiram em absolutamente nada. Tudo que tem na Ucrânia hoje é obra da União Soviética. Tudo, 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 tudo. As indústrias energéticas, tudo. Toda essa infraestrutura que está sendo destruída pelo Putin foi feita pela União Soviética. A Ucrânia sempre foi tratada a pão de ló. Era São Paulo da União Soviética. Então, qualquer choradeira de ucraniano em relação à União Soviética não passa de canalice. Todas as cidades têm metrôs, todas as cidades são limpas, são organizadas, são bonitas, né? São cidades bonitas, lugares belos, não tinha nada. Inclusive, George Bush sempre falou e defendeu, dentro da sabedoria dele, sabedor de com quem que estava mexendo, e o potencial da Rússia, sempre falou: a Ucrânia deve ficar sob influência de Moscou. Ele sabia o que estava falando. E eu não estou falando de um grande homem, não. Estou falando de um sujeito canalha. Tá? Mas canalha, porém, inteligente. O Biden é canalha e burro. É uma besta quadrada, é um jumento, que serve de títere para os interesses de gente que não tem noção de guerra e está usando a guerra para tentar ganhar dinheiro. Isso aí sempre foi péssimo, trágico, porque o homem da guerra, ele não é normalmente interessado por dinheiro. Então, pessoas interessadas única e exclusivamente no dinheiro apoiam cegamente essa aventura louca e translocada que está levando a Inglaterra, principalmente os Estados Unidos, porque, para quem não sabe, a Israel já falou: show, estou fora, estou longe. Pediram arma, não estou longe, não estou nessa, não. Não estou nessa, não. Porque já sentiu o tamanho do buraco. Já sentiu o tamanho do buraco. Pé de pato, mangalou 3 vezes. Estou fora disso aí. Eu não estou querendo Sarmate aqui no meu lombo, não. Um só acaba com isso aqui todo. Então é o seguinte, não quero, não. A Inglaterra e os Estados Unidos ao nível total da irresponsabilidade, porque apenas um Poseidon leva 16 milhões de nova-iorquinos para a terra do nunca. Um só. Um só. E um Belgorod tem 6. Isso estamos falando costeiro. Agora, não estamos falando do Sarmate. Não estamos falando de outros mísseis. Não tem só o Sarmate, não. Não tem só o RS-28, não. Tem o 36 também. Tem muita coisa. São mais de 5 mil ogivas. Então é o seguinte, com esse que você está brincando, com um cara que não quer brigar com ninguém, que falou: eu estou entrando aqui por causa disso. Explicou, está escrito. Todos os objetivos do Putin estão escritos. Só que sabe o que acontece com a mídia internacional, com a mídia OTAN? Pegou isso, rasgou e escondeu. E vieram para os tolos contar outra história. E todo mundo engolindo a história, a narrativa. Só que a narrativa não consegue vencer a bala de um canhão. Não consegue vencer um Iskander. Não consegue vencer um Kinzhal. Não consegue vencer os drones. Essa noite para amanhã, provavelmente, vai ter mais outra chuva de drones. E os drones são precisos, estão atacando onde tem que atacar. Mortes civis, praticamente nenhuma. As mortes civis que houveram em Kiev, no primeiro grande ataque da infraestrutura, foram as S-300, que levantaram voo, e não acharam nada, tiveram ataques eletrônicos de pulso magnético e caíram. E mataram pessoas, pouquíssimas. Não estou falando qualquer vida é vida. Só esse daí é o que você tem que saber. É isso que você tem que saber. É isso que te interessa. É isso que você tem que saber. O resto é tudo mentira. O resto é canalha aqui querendo faturar um pouco mais. E aqui a gente se torna indigesto a partir do momento em que a gente fala a verdade.